Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro é uma tradução não oficial e pode conter erros de pronúncia e diferenças de escrita. Livro: Você não deveria estar aqui. Dia 1. Graça. Eu não queria parar, mas quando a luz de combustível baixo acendeu no painel do meu carro, eu sabia que não tinha escolha. Gunslinger era o único posto de gasolina que eu tinha visto em 60 quilômetros, bem na rodovia. Se não fosse pelo letreiro de neon que dizia aberto, bem, na verdade, OP, porque a cada poucos segundos a letra N piscava, eu pensei que estava permanentemente fechado. A estação estava em ruínas, com janelas embaçadas e vigas de madeira que mal sustentavam a estrutura. O velho Mazda T-Back cuspiu quando parei ao lado de uma bomba. Deixei escapar um suspiro de alívio e balancei minhas mãos. Eles doíam de segurar o volante com tanta força. Eu mal tinha chegado aqui, correndo com fumaça e esperança para a última milha, ou algo assim. Fechando a porta atrás de mim, prendi minha bolsa no ombro e a segurei com força. Não havia nada em ambas as direções, exceto a estrada sinuosa negra, campos abertos e o sol que estava virando as costas para mim. À distância, eu podia ver as montanhas. Pareciam formigueiros, mas de perto eu sabia que seriam maiores do que os arranha-céus aos quais eu estava acostumado. Um tom blevédio tuou através da estrada. Honestamente, se não fosse pelos zooms, eu não teria ideia do que era. Um pequeno adesivo gasto na bomba dizia somente dinheiro. Consulte o atendente. Claro! Eu gemi. Prendi meu cabelo em um rabo de cavalo baixo e atravessei o terreno de cascalho. Salto alto não era a melhor escolha. Meus tornozelos balançavam de um lado para o outro no terreno traiçoeiro. A porta rangeu quando a abri. Um ventilador zumbia no canto, espalhando o cheiro de carne seca e gasolina por todo o posto. A maioria das prateleiras não estava totalmente abastecida. Presumi que eles não recebiam entregas regulares por aqui. Atrás do balcão estava um homem gigante vestido com um macacão sujo. A pele de seu rosto era uma mistura de rugas profundas, poros cavernosos e cicatrizes grossas como um mapa topográfico. Seu pescoço esticou em minha direção, mas um de seus olhos não seguiu o exemplo. Ele soltou um assobio baixo. Você não é daqui, querida. A voz do homem era grossa como mel, mas a maneira como ele olhou para mim não era nada doce. Ergui o queixo e dei alguns passos largos na direção dele. Meus saltos estalaram contra o piso de madeira. O que o entregou? Eu perguntei, inclinando a cabeça. Seu único olho examinou da minha cabeça aos pés, enquanto o outro estava achou na porta da frente. Ele levou a mão à barba crespa e passou-a pelas laterais do rosto até os poucos pelos desgrenhados que se estendiam além do pomo de Adão. Apenas a sua aparência revelou isso. Ele torceu os usos de sua barba. Bom, eu disse. Preciso de 60 de gasolina. Alcançando minha carteira, tirei 3 notas de $20 e as deslizei pelo balcão. Ele ficou parado por um momento, olhando para mim como se estivesse tentando identificar de onde uma mulher como eu viria. Chicago? Ele pegou o dinheiro e apertou alguns botões em uma velha caixa registradora de metal. Nova York. A gaveta se abriu com um barulho. Você está longe de casa, senhorita. Estou bem ciente, eu disse, observando cada movimento dele. Ele colocou o dinheiro dentro e fechou a gaveta. Você está pronto. Eu dei a ele um pequeno aceno de cabeça e saí do posto de gasolina, tomando cuidado para ficar de olho nele até que eu estivesse do lado de fora. Meu ritmo acelerou quando cheguei ao estacionamento de cascalho. Eu podia sentir seus olhos em mim enquanto eu empurrava o bocal no tanque de gasolina. Os números clicaram lentamente no visor, muito lentamente. Tirei um par de óculos de sol da minha bolsa e olhei para o posto de gasolina. Não demorei mais do que um segundo para localizá-lo. O rosto do homem estava pressionado contra a janela. Sua pele desgastada agora parecia carne crua de hambúrguer. Puxando meu celular, encontrei as palavras sem serviço no canto superior direito. Inútil. O painel ao lado de galões mudou para 6. Era como se o tempo tivesse parado. Eu me ocupei batendo minhas longas unhas vermelhas contra o carro. Tocar, tocar, tocar. Rangido. A porta do posto de gasolina se abriu. O homem se inclinou um pouco para a esquerda, como se uma de suas pernas fosse mais longa que a outra. Ele veio em minha direção, seus passos curtos e tortuosos. $60 encheriam meu tanque, mas eu não precisava de um tanque cheio. Eu tinha cerca de 150 milhas restantes.
Eu só precisava de metade. O homem não disse uma palavra enquanto atravessava o estacionamento. Eu também não disse nada. Gotas de suor se juntaram em sua testa e seguiram o caminho de suas rugas mais profundas. Sua língua gorda deslizou pelo lábio superior, lambendo o suor. Meus olhos saltaram dele para a bomba de gasolina. Vamos, vamos. Clique, clique, clique na bomba de gasolina. Tum, tum do meu peito. E então houve um novo som. Um jingle. Saiu do bolso dele. Moedas farfalhando, batendo umas nas outras. Os músculos das minhas pernas e braços tremeram, preparando-se instintivamente para a ação. Quando o número de galões atingiu 7, arranquei o bocal do tanque e joguei-o de lado. A gasolina encharcou meus calcanhares e o chão abaixo de mim. Disparei pela frente do carro e deslizei para o banco do motorista, fechando a porta atrás de mim. O Marda cuspiu cascalho quando bati meu pé no acelerador, apontando meu carro para as montanhas. Pelo espelho retrovisor, observei-o tossir na minha poeira. Ele bateu com a mão na perna e bateu o pé. Ele gritou uma coisa ou outra, mas eu não conseguia entender o que ele estava dizendo nem me importava. Alguns quilômetros adiante na rodovia, baixei a janela e inalei o ar fresco. 4 contagens pelo nariz. Segure por 7. Expire pela boca por 8. O ar cheirava diferente, tinha um gosto diferente. Provavelmente porque era diferente. Depois de 3 rodadas, eu estava calmo novamente. Minha frequência cardíaca voltou ao normal e os músculos dos meus braços e pernas relaxaram, não mais em estado de alerta e prontos para explodir em uma resposta de luta ou fuga. A estrada à frente era como uma cobra negra serpenteando por campos planos até onde a vista alcançava. Eu deslizei meu calcanhar encharcado de gasolina de um pé e joguei no chão embaixo do porta-luvas. Enquanto meu pé descalço mantinha a pressão no pedal do acelerador, rapidamente tirei o outro e o joguei de lado. Liguei o rádio esperando uma música pop, algo que elevasse meu humor. Era apenas estático. Cada estação estava estática como a cobra negra retorcida em cujas costas eu estava deslizando, sibilando e me deixando saber que sabia que eu estava lá. Era estranhamente reconfortante. A viagem até Gunzlinger foi tranquila. Às vezes parecia que eu era a única pessoa no mundo, raramente encontrando outro veículo. Havia algo de belo e aterrorizante no isolamento. Isso fez você se sentir importante e insignificante ao mesmo tempo. Wyoming não era um estado em que eu já tivesse pensado, o que era uma pena agora que eu o via em toda a sua beleza. À medida que me aproximava do meu destino, a paisagem começou a mudar. E quanto mais para o oeste eu ia, mais drástico se tornava. Logo os campos monótonos e planos se transformaram em colinas ondulantes de grandes pinheiros, mudando de cor de musgo e grama cortada por rios caudalosos. Um mosaico de cores sobre uma tela ainda molhada, ainda em formação. As majestosas montanhas rochosas pairavam sobre a terra, lançando uma cobertura permanente para todos que se aproximavam. Búfalos e alces percorriam as planícies, um pedaço de terra que para sempre será e sempre foi deles, um dos poucos lugares que ainda era verdade. Tudo estava em uma escala tão grande que era difícil entender o tamanho de tudo. Era como nada que eu já tinha visto, um planeta diferente dentro do meu próprio país, seu próprio micro-universo, e fiquei feliz por tê-lo escolhido. Já passava das 7 e o sol estava em cascata em seu trecho nau de luz do dia. Em 1000 pés, seu destino estará à direita, anunciou Siri. Cliquei em End Route no GPS do carro, pois logo depois da colina pude começar a ver o rancho. Escondida na oresta bem no Wind River, a propriedade parecia saída de um livro de histórias. A fazenda era grande e rústica, com uma varanda envolvente e grandes janelas salientes. Havia um galpão e um celeiro. Patos, galinhas, ovelhas, vacas e cavalos vagavam livremente em um pasto cercado com um grande lago no centro. O caminho de cascalho era longo e fui devagar. Quando eu estava prestes a sair do carro, eu vi. Ele abriu a porta de tela da frente e colocou a mão logo acima dos olhos para cobri-los do pouco de sol que restava. Ele estava vestido com jeans azul, botas de cowboy e uma camiseta branca, exatamente o que eu esperava. Atravessando a varanda com alguns passos largos, ele casualmente correu em minha direção. Ele era alto, pelo menos 1,80 m, bronzeado e tinha uma constituição muscular que era claramente por trabalhar com as mãos e não em uma academia como tantos dos idiotas da cidade. Antes de sair do carro, eu rapidamente deslizei meus calcanhares de volta. Eles cheiravam a gasolina, mas eu esperava que ele não notasse ou perguntasse. Jogando minha bolsa por cima do ombro, fiquei de pé e empurrei meus óculos de sol no topo da minha cabeça. Conforme ele se aproximava, notei detalhes menores sobre ele, como a cicatriz rosa acima de sua sobrancelha esquerda.
Tinha 1 polegada de comprimento e a cor revelava que era novo. Todos nós tínhamos cicatrizes e cada um tinha uma história. Eu me perguntei que história ele contaria. Seu cabelo facial era curto e desalinhado, não intencionalmente, mas mais como se ele não tivesse encontrado tempo para se barbear nos últimos dias. Sua mandíbula era nítida e dinida, e seus olhos eram verdes como o pasto de onde as vacas e ovelhas pastavam. Fechei a boca, pressionando os lábios com reza para garantir que não estava aberta como um cachorro salivando sobre um bom pedaço de carne. Você deve ser Grace Evans, disse ele, estendendo a mão para a minha. Sua voz era profunda e seu aperto de mão forte. Eu sou. Prazer em conhecê-lo. Minha voz saiu um pouco mais mansa do que o normal. Não autoritária e autoritária como meus colegas costumavam ouvir no escritório. Meu aperto de mão foi um pouco mais fraco, vindo apenas da delicadeza do meu pulso, e não da força do meu braço inteiro. Eu estava hurtando? Ou eu ainda estava abalado com o atendente assustador do posto de gasolina? Eu não tinha certeza, mas instintivamente puxei minha mão de volta para mim. Sou Calvin VS e o prazer é todo meu. Seu sorriso revelou dentes brancos perfeitamente alinhados e uma covinha apenas no lado direito. Como foi sua viagem? Calvin perguntou, deslizando os polegares nas alças da calça jeans. Vários arranhões nos ilongos marcavam a parte interna de seu antebraço direito. Foi bom até Gunslinger. Deixei escapar um suspiro enquanto o olhava de cima a baixo. Ele era como uma obra de arte, combinando com a paisagem ao seu redor. Ele implorou para ser examinado, observado de perto. Eu sabia que ele seria uma distração. A cicatriz rosa saltou quando Calvin ergueu a sobrancelha. Esse velho atendente de posto de gasolina assustador há muito tempo. Meio que me perseguiu. Eu nem consegui terminar de encher meu tanque por causa dele. Eu torci meus lábios. Bem merda. Me desculpe por isso. Você está bem? Eu balancei a cabeça. Sim, estou bem agora. Apenas me pegou de surpresa. Você não precisa se preocupar com nada disso aqui. Vou mantê-la segura, Grace, disse Calvin com um sorriso. Deixei escapar uma pequena risada e balancei a cabeça. O que é tão engraçado? Ele perguntou, nunca deixando seu sorriso vacilar. Oh, nada. Acabei de perceber como soava, como uma donzela em perigo. Eu não pensei nisso. Calvin riu. Mas deixe-me ajudá-lo com suas malas e acomodá-lo. Ele caminhou em direção à parte de trás do veículo. Ah, você não precisa fazer isso. Eu realmente não gostava que as pessoas tocassem nas minhas coisas. Absurdo. Ele apertou o botão abaixo da placa, abrindo o porta-malas. Isso é por causa de toda a coisa de donzela? Eu provoquei. Não, graça. Sou especialista em hospitalidade. Tirando as 2 malas do carro, jogou uma por cima do ombro e carregou a outra. Vou tratá-lo tão bem que você não vai querer ir embora. Esse é o meu lema, disse Calvin, alargando o sorriso. Siga-me, ele acrescentou com uma voz alegre enquanto atravessava a entrada de automóveis em direção ao rancho. Olhei para o velho carro surrado em que dirigia aqui e depois de volta para ele, hesitando por um momento. Um sentimento de afundamento me atingiu no estômago, e parecia que eu estava em queda livre por um momento. Passou rapidamente antes mesmo que eu tivesse a chance de reagir a isso, considerá-lo, me perguntar o que era. Engoli em seco e me forcei a segui-lo. Um pé na frente do outro. 2. Calvino, coloquei as malas de Grace ao lado da cama Queen. Este é o seu quarto, eu disse, gesticulando com a mão. Grace entrou atrás de mim carregando uma sacola e sua bolsa. Ela olhou ao redor da sala, seu rosto inexpressivo enquanto estudava cada canto e metro quadrado. Eu não poderia dizer se ela estava desapontada ou não. Pensei em redecorar quando comecei a alugar quartos no Airbnb, mas não consegui. Minha mãe tinha montado tudo, uma mistura de coisas que ela fazia e coisas que encontrava. Foi decorado pela última vez nos anos 70, mas voltou à moda, ou assim minha vizinha me disse. Grace colocou seus itens na cama e hesitou por um momento antes de se virar para mim. Seus olhos começaram na minha cintura e subiram para o meu rosto. Ela cheirava a uma mistura de margaridas e gasolina, o que era estranho, mas eu não disse nada. Isso seria rude. Seu cabelo era loiro dourado e ia até o meio das costas. Seus olhos eram do azul mais azul que eu já tinha visto, tão azuis que quase não pareciam reais. Ela estava usando uma saia preta justa, salto alto e uma blusa com algum tipo de tecido amassado. Tenho certeza de onde ela era, estava na moda, mas as garotas por aqui não usavam coisas assim. Seu rosto suave contrastava diretamente com seu traje todo preto, e não pude deixar de olhar para seus lábios carnudos, esperando que ela dissesse alguma coisa. Está perfeito. Ela sorriu, mas percebi um tom de apreensão em sua voz.
Deixei escapar um suspiro profundo e ela riu. Grace ergueu uma sobrancelha. Você estava nervoso que eu não iria gostar? Bem, mudei minha postura de uma perna para a outra. Eu realmente não recebo nenhuma convidada feminina, e não tinha certeza se uma garota da cidade como você ficaria confortável em um lugar como este. Se consigo encontrar conforto na cidade de Nova York entre os ratos e baratas, posso encontrá-lo em qualquer lugar. Grace colocou a mala na cama de uma só vez. Ela certamente era forte porque aquela coisa devia pesar pelo menos 20 quilos. Precisa de ajuda? Eu ofereci. Essa era a parte estranha de receber convidados. Eu nunca sabia se eles queriam que eu ficasse conversando ou os deixasse em paz. Eu tinha certeza de que Grace era o último, mas eu já estava atraído por ela como uma mariposa para uma chama ou os malditos coiotes para minhas galinhas. Então qualquer coisa que eu pudesse fazer para ganhar mais tempo com ela, eu faria. Ela balançou a cabeça. Não, eu entendi, disse Grace com naturalidade. Ela pegou sua bolsa de couro preta, abaixou-se ao lado da cama e deslizou-a para baixo. Coisas secretas? Eu brinquei, coçando minha nuca. Ela se levantou e olhou para mim com as sobrancelhas franzidas. Apenas trabalhe coisas apenas para emergências. Se eu não esconder, vou responder a e-mails e receber ligações e estou aqui para relaxar, não para trabalhar. Parecia que ela estava tentando se convencer disso mais do que a mim. Tínhamos mais em comum do que ela imaginava. Eu também tinha que me manter ocupado. Mãos ociosas, como dizem, são a oficina do diabo. Posso trancá-lo no porão, se você quiser. Eu gosto da ideia, mas isso não será necessário. Grace abriu o zíper de sua grande mala e a abriu, revelando uma pilha de livros e uma bolsa perfeitamente organizada. Eu sabia que ela gostava de ler. Estava no Pirelli dela no Airbnb, e imaginei que ela passaria muito tempo aqui com o nariz enhado em um livro. Tudo estava contido em cubos de embalagem individuais. Grace abriu uma e jogou uma pilha de sutiãs rendados e calcinhas de seda sobre a colcha oral. Ela olhou para mim brevemente e então voltou sua atenção para sua tarefa. Tomei isso como minha deixa de que Grace queria ficar sozinha. Eu vou deixar você com isso. Tirei um chapéu imaginário e dei alguns passos para trás em direção ao corredor. Sua cabeça estalou em minha direção, e sua boca se abriu lentamente. Na verdade, porque você não me mostra primeiro. Posso desfazer as malas mais tarde. Eu adoraria. Vamos começar com a geladeira, porque eu poderia tomar uma cerveja agora. Eu ri. Grace abriu um sorriso. O mesmo, ela disse. Eu não a tomei por uma garota de cerveja e não pude deixar de sorrir também. Antes de dar um passo em minha direção, Grace tirou os saltos e soltou um suspiro de alívio enquanto mexia os dedos dos pés. As unhas dos pés eram pintadas de um vermelho escarlate profundo como as unhas das mãos. Na cozinha, peguei 2 Bud Lights da geladeira e abri as tampas contra a pesada bancada de madeira. Grace pegou uma de mim. A borda da garrafa descansou entre seus lábios carnudos, e ela fez um som refrescante quando terminou. Eu olhei com admiração. Grace segurou a garrafa na mão, girando-a algumas vezes como se estivesse realmente lendo o rótulo. Tomei um longo gole. A cerveja borbulhou contra minha língua e aqueceu minhas entranhas quase imediatamente. Aqui é a cozinha, eu disse, apontando para o quarto. Eu imaginei isso, ela brincou. Os cantos dos meus lábios se esticaram em direções opostas. Tentei esconder meu entusiasmo, mas meu corpo não estava ouvindo meu cérebro. Tenho certeza de que minhas bochechas também estavam vermelhas. Grace olhou ao redor da sala. A cozinha combinava com os recursos disponíveis do nosso entorno. Armários e balcões de madeira com a matéria-prima exposta faziam com que parecesse o interior de uma árvore. Como eu era o único aqui, tudo na cozinha era funcional, não forma. Nada de enfeites em excesso ou peças de exibição desnecessárias, como potes de cobre pendurados em um rack. Apenas uma cozinha simples de madeira com um bloco de facas, cafeteira, pia e alguns eletrodomésticos. Eu pensei que era perfeito, mas talvez seja só para mim. É simples, minimalista. Eu amo isso, Grace elogiou. Obrigado. Realmente não combina com o resto da casa porque, bem, eu parei. Não era algo que eu gostava de falar, e esperava que ela não perguntasse. Eu a levei para a sala de estar. Isto foi decorado pela minha mãe. Portanto, combina com o estilo do seu quarto. Cópias antigas de revistas não lidas de editoras há muito esgotadas estavam em um porta-revistas. Afegãos estavam empilhados ao lado da lareira, e retratos aleatórios de velhos amigos e momentos de seu passado pendurados nas paredes. Alguns deles eu nem sabia dizer quem ou o que eram, mas preferi inventar a história sozinho. Grace caminhou até uma grande estante e passou os dedos pelas lombadas de vários livros. Você gosta de ler?
Ela perguntou, olhando em minha direção. Sim, senhora, eu disse com um aceno de cabeça. Eu também. Ela sorriu. Quase disse que sei, mas me contive. Seus olhos foram para as montarias de taxidermia penduradas ao acaso pela sala de estar. Nenhuma rima ou razão para sua colocação. O toque do meu pai. A cabeça de um cervo, alce, lobo, carneiro selvagem e leão da montanha. Não importa onde você estivesse na sala, seus olhos de mármore preto o seguiam. Eu poderia dizer que Grace não gostava deles. Ela franziu o rosto, olhando cuidadosamente para cada animal. Talvez ela tenha pensado que alguém poderia pular da parede. Eles não vão morder, eu disse com uma risada. Eu sei que. Ela mordeu o lábio inferior. É apenas um pouco de costume. Por aqui, eles não são. Mas você não é daqui. Olhei para ela, meu olhar deslizando de seus pés até seus olhos. O que uma garota como ela estava fazendo em um lugar como este? Quer que eu os derrube? Eu ofereci. Grace parecia uma alienígena que acabará de pousar em um novo planeta. Ela balançou a cabeça. Oh não, claro que não. Tem certeza que? Sim. Você vai se acostumar com eles, eu disse. Mas era verdade. Você se acostuma com quase tudo. Ela deu um leve aceno de cabeça, mas não disse mais nada. Descemos o corredor e apontei o banheiro, o terceiro quarto e a porta do meu quarto. Mostrei a ela o armário de roupas de cama onde cavam as toalhas, cobertores e travesseiros extras. Ela ficou quieta, apenas observando e absorvendo tudo. Voltamos pelo corredor e ela parou. O que é isso? Ela disse, apontando para uma porta com um cadeado. Oh, isso vai para o porão. Está fora dos limites. Você não quer ir lá de qualquer maneira. Está inacabado, então é só um monte de aranhas e coisas velhas e um forte cheiro de mofo. Eu rapidamente acenei para ela com minha mão, por aqui. Quando não a ouvi se mexer, voltei. Ela parou em frente à porta, olhando para ela. Eu soube então que ela queria ver o que havia do outro lado. Quando você diz a alguém que eles não podem fazer algo, sempre os faz querer fazer. A curiosidade sempre levou a melhor sobre nós, por isso adicionei o cadeado. Grace deve ter sentido meus olhos nela, porque ela virou a cabeça em minha direção e deu um sorriso que parecia tremer. Devemos nós, ela disse em uma voz estridente. Achei sua mudança de tom um pouco estranha, mas novamente eu estava apenas começando a conhecê-la, então tudo era estranho. De volta à cozinha, abri a porta de correr para um grande deck de madeira que instalei no verão passado. Era uma área de estar agradável com vários sofás, cadeiras e mesas ao ar livre. 2 churrasqueiras cavam uma ao lado da outra perto da grade, uma a gás e outra a carvão. É lindo, disse ela, apreciando a vista. Era o cenário perfeito para o que Wyoming tinha a oferecer. Um pasto com ovelhas e vacas, o rio cortando a parte de trás formando a borda da propriedade, bosques de pinheiros espessos projetando-se logo além das margens do rio e as montanhas ao longe, elevando-se sobre toda a cena. Era praticamente a única coisa de que gostava em estar de volta a Wyoming. Não há muito o que fazer. Não há muitas pessoas da minha idade. Mas é lindo. Eu vou dar isso. É mesmo, eu disse, olhando para Grace. Ela olhou para mim, sorriu de novo e bebeu o resto da cerveja de um só gole. Eu estava prestes a perguntar por que ela escolheu Du Bois, Wyoming, mas ela falou primeiro. Vou terminar de desempacotar. Ela se virou e se dirigiu para a porta de correr. Deixe-me saber se você precisar de alguma ajuda. Sou uma menina crescida. Eu posso cuidar de mim mesmo. Sua voz era sedutora, ou pelo menos eu pensei que era. Ela desapareceu lá dentro sem dizer mais nada. Senti minhas bochechas corarem. Havia algo sobre Grace, algo diferente. Mas eu não estava pronto para correr atrás de outra garota. Era muito cedo. 3. Graças a um conjunto de cabides de arame que não combinavam batia um contra o outro enquanto eu pendurava minhas roupas no armário. Alinhei uma série de sapatos no chão em frente à janela. Abrindo a primeira gaveta da comoda, encontrei vários pares de roupas íntimas femininas e um sutiã esportivo. Eram marcas bacanas, Lululemon e Sims. Chance. Eu segurei uma calcinha dental, tamanho pequeno. Um convidado anterior deve ter deixado isso para trás, ou talvez Calvin tivesse uma namorada. Coloquei-os de volta na gaveta e a fechei. A próxima estava vazia, então eu a enchi com minhas roupas íntimas, maios e shorts. Trazendo minha pilha de livros para a mesa, alinhei-os todos na ordem que planejava lê-los. Eu sou um leitor rápido e esperava poder terminar todos os 5 antes que meu tempo acabasse aqui. Planejei começar com uma leitura leve na praia que seria rápida e fácil de devorar. Eu gostava deles porque eram irracionais. Depois disso eu queria algo triste, e este com certeza me faria chorar. Ou assim dizia uma sinopse na capa.
Achei que deveria ter algo com o qual pudesse aprender também, então trouxe um livro de autoajuda sobre hábitos. Eu tinha vários maus hábitos que sabia que precisava quebrar e muitos bons que deveria incutir ainda mais. Os hábitos garantiam que ninguém cometeria erros. O romance de terror que eu trouxe prometia que eu ficaria com medo, mas eu julgaria isso. Demorou muito para me assustar. Finalmente um thriller. Este prometia um final sinuoso que eu não esperava. Parecia que todo thriller prometia isso hoje em dia, mas poucos realmente entregavam. Depois de desempacotar minha maquiagem, ferramentas de penteado e produtos de higiene pessoal, olhei pela janela saliente acima da longa cômoda. Uma grande rachadura ia do canto inferior esquerdo até o centro. Tracei com o dedo. A borda do vidro quebrado cortou minha pele. Ai! Levei o ferimento à boca e chupei. A dor se dissipou rapidamente. Um traço de sangue foi deixado para trás, estendendo-se alguns centímetros pelo vidro, fazendo com que a paisagem além dele parecesse rachada e tingida de vermelho. Isso me lembrou de como eu via a cidade. Eu tinha viajado tanto para ver o mundo sob uma luz diferente, mas de alguma forma parecia sempre o mesmo. O sol caiu atrás das montanhas, deixando a escuridão para trás. Eu havia me esquecido do escuro. Você realmente não tem isso na cidade, muitas luzes. Lembrando que havia prometido enviar uma mensagem de texto quando chegasse, tirei meu telefone do bolso. No canto superior direito estavam as palavras sem serviço. Senti uma pontada na boca do estômago e engoli em seco. Não era algo que eu estava acostumado a ver. Encontrei Calvin no fogão da cozinha, cozinhando algo que não era exatamente agradável de cheirar, um aroma terroso, carnoso e doce. Ele mexeu a panela com uma colher de pau enquanto bebia casualmente uma Bud Light. Ei, eu disse. Calvin virou-se rapidamente, assustado. Um sorriso surgiu em seu rosto quando ele me viu. Feno é para cavalos. Forcei um sorriso de volta. Você tem um band-aid? Ele colocou a colher sobre uma toalha de papel dobrada. Claro. O que aconteceu? Ergui o dedo e uma gota de sangue escorreu do corte. Não parava de sangrar. Ferimento de batalha de sua janela quebrada. Ah, cara. Desculpe por isso. Ele desapareceu no corredor e reapareceu momentos depois com um pequeno kit de primeiros socorros. Eu pretendia consertar isso. Alguns dos meus convidados não são bons hóspedes. Calvin puxou uma cadeira e gesticulou para que eu me sentasse. Sentou-se no canto do gato e desempacotou seu kit, tirando pomada, bolas de algodão, álcool isopropílico e um band-aid. Esta claramente não foi a primeira vez que ele tratou de uma lesão. Que pena sua janela, eu disse. Não se preocupe. Eles pagaram por isso. Ele rasgou o canto da embalagem com os dentes e tirou um pequeno lenço dobrado. Seus convidados costumam ficar turbulentos? Eu estendi meu dedo. Gotas de sangue escorriam do corte e pingavam na mesa da cozinha. Eles imediatamente se entraram na madeira inacabada, deixando uma mancha. Calvin não pareceu notar ou não se importou. Ele limpou e continuou cuidando da minha ferida. Sóis ruins, disse ele, olhando para mim por um breve momento. Eu estremeci quando ele pressionou uma bola de algodão embebida em álcool na ferida. A picada durou apenas alguns segundos. É desconfortável ter estranhos em sua casa? Perguntei. Calvin fez uma pausa e seus olhos encontraram os meus. Eles são apenas estranhos no começo, ele disse com uma cara séria antes de terminar com um band-aid enrolado confortavelmente em meu dedo. Aí está você. Bom como novo. Ele deixou transparecer um sorriso enquanto recolhia suas coisas. Obrigado. Calvin retomou seu lugar no fogão, mexendo lentamente a panela. A propósito, há algumas roupas femininas na gaveta de cima da minha cômoda. Acabei de deixá-los lá. Achei que você deveria saber. Ele congelou por um segundo. Parecia que seus ombros ficaram tensos, mas eu não tinha certeza. Calvino se virou. Essa seria minha ex, Lisa. Ele dobrou os lábios e voltou a mexer a panela. Eu mastiguei minhas palavras, sem saber o que dizer, mas então todas elas saíram. Você sabe que eles dizem que um ex deixará algo para trás de propósito depois de um rompimento apenas para que eles tenham um motivo para voltar. Bem, espero que não seja o caso. Por que isso? Perguntei. Porque ela está morta, disse ele. Engoli em seco e tive um ataque de tosse. Calvin rapidamente puxou um copo do armário e o encheu de água. Eu entendi porque ele disse isso de uma maneira tão prática. Isso é o que a morte era. Ou você está vivo ou você está morto. Não há meio termo. Ele me entregou o copo e bebi quase tudo. Você está bem? Ele perguntou, me dando um tapinha nas costas. Sim. Eu limpei minha garganta. Só engoli errado. Ele assentiu e voltou para o fogão. Sinto muito pelo seu ex.
Calvin desligou o fogo e tomou um gole de sua cerveja. Posso perguntar como ela morreu? Eu adicionei. Acidente de carro. Cerca de 1 ano atrás. Ele girou a garrafa em suas mãos algumas vezes como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer mais. Na verdade, tínhamos terminado na noite em que ela morreu, mas tenho certeza de que teríamos voltado. Nós sempre zemos. Ele não estava olhando para mim quando falou. Ele estava olhando para a parede branca como se houvesse algo importante para ele olhar. Sinto muito, Calvin. Eu não sabia mais o que dizer porque não era bom com esse tipo de conversa. Eu havia encontrado a morte muitas vezes ao longo da minha vida, mas vê-la e falar sobre ela eram duas coisas muito diferentes. Seus olhos se voltaram para mim. A vida é assim, suponho. Ele deu de ombros e balançou a cabeça como se seus pensamentos e sentimentos fossem um etch-a-sketch que ele pudesse simplesmente afastar. Você quer cerveja? O assunto foi mudado. Eu balancei a cabeça. Ele puxou um da geladeira e abriu a tampa. Você não tem serviço aqui? Eu levantei meu telefone quando ele me entregou a cerveja aberta. Não, senhora. Tenho que ir à cidade para isso, mas tenho um telefone show se precisar fazer uma ligação. Calvin apontou para um telefone verde claro pendurado na parede. Um longo e enrolado conectado ao telefone e à base, praticamente se estendendo até o chão como se tivesse sido puxado com muita força em um ponto. Eu só queria enviar um texto rápido para um amigo para que eles saibam que cheguei em segurança. E o Wi-Fi? Mas o roteador precisa ser substituído. Ele se encostou no balcão e tomou outro gole. A respiração ficou presa em minhas vias aéreas enquanto eu tentava liberá-la e quase engasguei. Tomei um gole rápido. Não houve menção na listagem sobre a falta de serviço de celular. Você pensaria que isso seria algo a ser observado, mas talvez essa fosse a norma por aqui. Nenhum Wi-Fi também era frustrante, mas novamente talvez eu estivesse muito apegado a ser apegado. Você está bem? Ele perguntou. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Eu balancei a cabeça. Sim. Não era hora de fazer barulho por causa do serviço de celular ou da internet. Eu tinha acabado de chegar aqui e estava aqui para relaxar. Além disso, provavelmente era melhor que ninguém conseguisse entrar em contato comigo. 4. Calvino, o que tem no fogão? Grace perguntou. Ela olhou para mim um pouco diferente agora que sabia sobre meu ex. A morte sempre mudou a forma como víamos o mundo e uns aos outros. Eu esperava não ter cometido um erro ao mencioná-lo. Minha especialidade. Feijão cozido, bacon e cachorro-quente, eu disse com um sorriso. Seu rosto permaneceu neutro. Grace claramente não ficou impressionada com minhas habilidades culinárias. Se eu soubesse como minha convidada era bonita, teria escolhido algo um pouco mais civilizado. Mas a foto do Pirelli dela no site estava granulada na melhor das hipóteses. Você quer um pouco? Eu ofereci. A comida estava incluída em sua estada, se ela quisesse. A maioria dos meus hóspedes só usava o rancho como um lugar para descansar a cabeça à noite, saindo de manhã cedo e voltando tarde da noite. Foi bom ter alguém aqui para jantar. Seu nariz enrugou, mas ela rapidamente o relaxou. Ela balançou a cabeça. Eu planejava pegar algo na cidade e não gostaria de ser um inconveniente. Absurdo. Você não é um inconveniente. Além disso, está ficando um pouco tarde para dirigir nessas estradas. Muitos animais selvagens saem à noite. Peguei 2 tigelas do armário e as enchi. Você não é um deles vegetarianos, é? Eu perguntei, colocando o prato e uma colher na frente dela. Grace olhou para a comida e depois para mim. Não, de jeito nenhum. Eu acabei de. Eu realmente não como esse tipo de coisa. Sentando-me ao lado dela com minha comida e cerveja, imediatamente enhei uma colher na boca. A doçura do feijão, a carne dos cachorros quentes e o salgado do bacon fundiam-se a cada mordida. Seus olhos estavam arregalados, e ela pairou a cerveja bem na frente de sua boca como se estivesse tentando esconder sua reação de mim. Apenas tente. Eu sorri. Eu prometo que você vai adorar, e se não gostar, eu como o seu também. Grace largou a cerveja e hesitou por um momento antes de pegar a colher. Ela pegou um único feijão. Você tem que pegar o bacon e o cachorro-quente também. Ela olhou na minha direção e então mergulhou a colher na tigela. Segurando-o na frente dela, ela olhou. Aqui vai nada. Grace fechou os olhos e apertou o nariz com a outra mão e enhou a colher direto na boca. Foi bastante dramático, mas eu esperaria isso de uma mulher como ela. Enquanto mastigava, ela mantinha o nariz tampado e os olhos fechados. Quando os sabores atingiram o ponto certo, como eu sabia que aconteceriam, seus olhos se abriram e seus dedos soltaram as laterais do nariz. Isso é realmente muito bom. Ela alegremente pegou outra colherada. Eu te avisei. Você tem que ir com ar em mim.
Eu ri. Comemos em silêncio por alguns minutos. O único som era o de nossas colheres batendo contra as tigelas. Então, você disse que não come coisas assim. O que você come? Eu perguntei, quebrando o silêncio. Coisas normais. Ah, então eu não sou normal? Eu provoquei. Ela riu e me disse que não era isso que ela queria dizer. Eu só estou brincando com você. Eu sorri. Houve outro período de silêncio por alguns minutos. Era como se nenhum de nós soubesse o que dizer, ou talvez ambos estivéssemos sendo cautelosos com nossas palavras. Fale-me sobre você, Grace, eu disse, recostando-me na minha cadeira. Ela tomou um gole de sua cerveja e olhou para mim, seus olhos azuis, muito azuis nos meus. Era a única maneira que eu sabia descrever aqueles olhos dela. Azul, azul. O que você quer saber? Tudo, mas vamos começar. O que você faz da vida? Cruzei os braços na frente do peito. Eu trabalho no banco, disse ela com naturalidade. Impressionante. Tomei outro gole e ela assentiu. Sua vez. E você, Calvin VS? Você trabalha com o quê? Ela inclinou a cabeça. Gostei da maneira como ela disse meu nome completo. Eu faço muitas coisas. Agricultura, Airbnb, jardinagem, biscates aqui e ali. Qualquer coisa para me manter ocupado e manter este rancho funcionando. Ela se recostou, combinando com a minha postura, e tomou outro gole de sua cerveja. Admirável. Por que Wyoming? Perguntei. Por que não? Ela deu de ombros. Eu levantei uma sobrancelha, deixando-a saber que eu não estava satisfeito com sua resposta. O canto de seu lábio se animou. É bobo, sério, disse ela. Eu gosto de bobo. Bata-me com isso. Grace tomou um gole de sua cerveja. Quando seu olhar encontrou o meu novamente, ela falou. Todos os anos, fecho os olhos e jogo um dardo no mapa dos Estados Unidos. Onde quer que aterrisse é onde eu vou nas férias. Suas bochechas coraram como se ela estivesse envergonhada ou algo assim. Isso não é nada bobo. É como o destino. Abri um pequeno sorriso. Mas por que fazer dessa maneira? Por que não escolher um lugar que você realmente quer ir? Caramba, você poderia estar na Califórnia ou no Havaí agora, deitado em uma praia com uma pinha colada na mão. Não aqui em Dubois, Wyoming, comendo feijão e cachorro-quente comigo. Eu ri. Ela riu também, mas depois ficou um pouco séria. Seus olhos azuis piscaram, e ela soltou um suspiro. Minha vida é muito rotineira. Tudo é planejado e planejado novamente. Cada minuto do meu dia está programado. Isso me dá liberdade de certa forma. Grace inclinou a cabeça. Bebi minha cerveja e assenti. Eu posso me relacionar com isso. Eu tinha essa liberdade antes de assumir este rancho. Agora tudo que vive nela depende de mim. Por que você desistiu da liberdade? Ela perguntou. Não era uma pergunta que eu queria responder. Eu não gostava de falar sobre o que me trouxe de volta, mas imaginei que Grace era o tipo de mulher que obteria a resposta de uma forma ou de outra. Meus pais faleceram, então me mudei há cerca de 1 ano e meio para assumir o rancho. Grace deu um gole na cerveja. Que pensamentos estavam passando por sua cabeça? Em menos de 1 hora, ela soube que 3 pessoas próximas a mim haviam morrido e todas viviam neste rancho. Quase parecia que estava amaldiçoado. Pelo menos é o que dizem as pessoas da cidade. Se eu fosse ela, correria para as colinas antes que esta terra a engolisse também. Isso deve ter sido difícil, disse ela, dobrando os lábios. Sim, foi. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos novamente. Parecia que Grace e eu estávamos confortáveis com o silêncio. A maioria das pessoas não era. Eles tiveram que preenchê-lo com palavras. O que eles não perceberam é que uma pessoa poderia dizer muito mais sem dizer nada. Ela tomou outro gole e quando pousou a garrafa, ouviu um eco sinalizando que estava vazia. Considerei oferecer-lhe outro, mas estava ficando tarde, e achei que deveria encerrar isso antes que ela me perguntasse mais sobre minha família ou meu passado. Devo perguntar, estava escolhendo o meu rancho aleatoriamente também, ou você jogou um dardo no site do Airbnb? Eu provoquei, mas eu estava falando sério. Eu queria saber se isso também era o destino, ou talvez não o destino, talvez uma parte da maldição. Não, ela disse com um meio sorriso. Eu escolhi este lugar, Calvin. Eu sorri de volta e peguei nossas 2 tigelas vazias, trazendo-as para a pia. Fiquei feliz em saber que foi decisão de Grace vir para cá. Há tantas coisas que são decididas por nós. Não escolhemos onde nascemos, de quem nascemos, como nossos pais nos criam, que valores eles incutem em nós ou mesmo por quanto tempo fazem parte de nossas vidas. Eu odeio essa parte da vida, não ter nenhum controle sobre isso. Ele bate na sua cara sempre que quer, e espera-se que você aceite o golpe e continue. Olhei para Grace enquanto lavava o resto da louça.
Ela parecia cansada e estava olhando para a porta do pátio, quase como se estivesse em transe ou algo assim. Fechei a pia e sequei as mãos. Bem, eu tenho que acordar cedo. As vacas não vão ordenhar sozinhas. Grace se levantou e jogou a garrafa vazia na lata de lixo. Eu vou ter café na cafeteira para você pela manhã. E vou deixar o pão e a manteiga de amendoim para o caso de você querer comer alguma coisa. Obrigado, Calvin. Precisa de mais alguma coisa antes de eu me deitar? Comecei a caminhar em direção ao corredor. Ela se inclinou um pouco e perdeu o equilíbrio, pisando direto em mim. Meu braço roçou contra ela, enviando um pequeno choque estático. Foi uma faísca como quando você liga um carro. Os 2 cabos. Eles são elétricos. Minha frequência cardíaca acelerou e respirei fundo para acalmá-la. Eu não estava pronta para nada disso, lembrei a mim mesma. Não importa o quanto eu estivesse atraído por essa mulher peculiar, era muito cedo. Olhei para ela esperando uma resposta. Eu não poderia ir para a cama sem ter certeza de que ela tinha tudo o que precisava. Grace balançou a cabeça. Estou bem. Obrigado pelo jantar. A qualquer hora, senhorita Grace. Durma bem. Eu balancei a cabeça e continuei pelo corredor em direção ao meu quarto. Levou tudo em mim para não voltar atrás. Dia 25. Graça, tive o melhor sono da minha vida. A maioria das pessoas não dormia bem em lugares estranhos, mas eu não sou a maioria das pessoas. Eu me conforto no incomum, e havia algo no isolamento que o rancho oferecia que me fazia sentir segura e à vontade. Os sons de clique das cigarras, uivos de algum animal ou outro e o piar de uma coruja do lado de fora da minha janela ontem à noite me embalaram em um sono profundo. Exatamente o efeito oposto das sirenes e buzinas dos carros na cidade. Saber que não havia nada para o qual eu precisava estar acordado também foi um alívio. Vestindo um pijama de seda preta, saí da cama e coloquei minha cabeça para fora da porta do quarto. Estava em silêncio. Um rangido em algum lugar no fundo da casa interrompeu o silêncio. Era impossível dizer de onde vinha. Mas a casa tinha ossos velhos e ossos velhos rachados e gemendo. Eu rapidamente caminhei até a cozinha, seguindo o cheiro do café acabado de fazer que Calvin havia me prometido. Era um luxo tão raro para mim acordar depois do sol, e eu adorava isso. Ele devia estar em algum lugar do rancho, cuidando dos animais ou fazendo o que quer que os garotos do campo fizessem. Peguei a caneca que Calvin havia deixado para mim. Tinha uma vaca e as palavras Wyoming, um lugar que vai te apaixonar. Eu ri da cafonice daquilo e me servi de uma xícara de café. Uma porta se abriu quando eu estava prestes a voltar para o meu quarto. A presença de Calvin foi pontuada pela batida da porta de tela. Ele estava sem camisa e, meu Deus, ele parecia melhor sem camisa do que eu imaginava que ficaria. Era como se um artista tivesse esculpido cada saliência em seu abdômen e esculpido perfeitamente seus seios. Gotas de suor cobriam seu peito, pescoço e testa. Quase derrubei minha caneca. Calvin me olhou de cima a baixo e soprou suas bochechas vermelhas enquanto me observava. Desculpe, disse ele, desviando os olhos. Ele arrastou os pés no lugar como se tivesse esquecido como se levantar. Cruzei uma perna na frente da outra e coloquei um braço sobre o peito. Não que eu disse, percebendo quão ridículo era eu não ter saído e comprado algo como um pijama xadrez. Tenho certeza de que as garotas daqui não usam seda e renda para dormir. Você apenas. Me pegou de surpresa. Isso é tudo. Calvino sorriu. Ele forçou seus olhos a olhar para o meu rosto, e eu mesmo. Vejo que você encontrou o café. Ele apontou para o meu copo. Eu tenho um nariz como um cão de caça por causa disso. Levei a caneca aos lábios e tomei um gole. O vapor subiu do topo do líquido. Bom, você se sente em casa aqui, disse Calvin, enfiando a mão no bolso da calça jeans. A propósito, esqueci de lhe dar isso ontem à noite. Ele entregou uma chave de prata em um único loop. O que é isso? Chave da casa. Eu costumo deixá-lo destrancado por ser o país e tudo, mas com uma senhora em casa, achei melhor trancar. Quero ter certeza de que você se sente seguro. Deslizei o chaveiro para o meu dedo indicador e apertei a caneca de café com as 2 mãos, tomando outro gole lento. Obrigado. Seguro? Eu me senti seguro. Até dormi como um bebê ontem à noite. Mas o que havia lá fora que ele precisava bloquear? Pensei em perguntar, mas não queria parecer arisco. Eu não era esse tipo de pessoa, então deixei esse pensamento de lado. Era apenas meu cérebro maluco, vendo o pior em todos e em todas as situações. Quando você vê o pior nas pessoas, é difícil deixar de ver. Está em todos nós. No entanto, gostei da ideia de Calvin querer me proteger e sabia de onde isso vinha. Quando você perdia alguém, acabava segurando tudo com mais força. E Calvin havia perdido muito. Tem planos para hoje?
Ele perguntou, arrastando os pés novamente. Sem planos, apenas relaxando. Esse é o nome do jogo, eu disse com um tom legal e descontraído. E como você relaxa, senhorita Grace? Leitura, yoga, corrida. Parte disso soa como trabalho, ele brincou. Eu não quero me intrometer em seu tempo relaxante, mas se você quiser, eu posso te mostrar o terreno. Levei a caneca à boca e tomei um gole lento. Eu podia ver em seus olhos que ele queria que eu dissesse sim. Eu levei meu tempo, fazendo-se contorcer um pouco. Eu gostaria disso, eu finalmente aterrissei. Vou mudar rápido. Virando o pé. Comecei a descer o corredor. Olhei para Calvin antes de desaparecer no meu quarto e o peguei olhando para mim. Havia essa intensidade sob seus olhos. Eu já tinha visto aquele olhar antes. Não consegui identificar, mas sabia que gostava. 6. Calvino, depois de ver Grace em seu traje de noite por falta de palavras melhores, saí para esperar. Sentei-me em uma cadeira de balanço na varanda e balancei para frente e para trás lentamente, repetindo a imagem dela tomando café na minha própria cozinha. Ela era um espetáculo para ser visto, vestida de seda e rendas em uma cozinha campestre, verdadeiramente deslocada. E eu sabia que tinha visto o mesmo olhar em seus olhos que ela deve ter visto nos meus. Atração, paixão, luxúria, ou talvez fosse outra coisa. Esfreguei minha mão sobre minhas bochechas e queixo, tentando limpar os pensamentos da minha mente. Ela estava aqui para nada mais do que tempo para relaxar e ficar longe de tudo que ela não gostava em sua vida atual. Ela não estava aqui para se apaixonar por um garoto do campo, e eu sabia que não poderia me envolver sem complicar as coisas. A porta de tela se abriu e Grace apareceu. Ela estava vestida com uma regata e aquelas leggings justas que algumas garotas acham que são calças. Seus tênis eram de um branco imaculado, como a varanda cá depois de uma boa lavagem com pressão. Você não tem nada que possa sujar? Eu provoquei. Ela olhou para sua roupa e depois de volta para mim. Não, eu realmente não coo suja na cidade de Nova York, exceto com meus clientes, disse ela rindo. Eu ri e levantei da minha cadeira. Eu não sabia exatamente o que ela fazia no banco ou o que fazia com seus clientes, mas tive a sensação de que ela era implacável, ou pelo menos poderia ser. Talvez eu tenha que levá-la à cidade para comprar roupas apropriadas do Wyoming. Desci as escadas da varanda enquanto dava um meio sorriso. Talvez você vá, disse ela, seguindo atrás. Enquanto caminhávamos, eu me virava para olhar para Grace. Não pude evitar e quase tropecei em uma pedra enquanto olhava para ela. Quando cheguei à beira do meu jardim, parei. Isto aqui é o meu jardim. Eu vendo 90% para a mercearia local. O resto eu como. Grace ficou ao meu lado, absorvendo tudo. Era apenas um grande terreno com uma variedade de plantas e vegetais alinhados em leiras organizadas com cercas ao redor para impedir que coelhos e outros animais entrassem. Mas foi especial para mim. O que você cultiva, ou planta, ou qualquer que seja a terminologia correta. Um pequeno sorriso surgiu em meu rosto antes de eu falar. Fiquei feliz em saber que ela estava realmente interessada nisso, em que país as pessoas faziam. Presumi que uma garota da cidade pensaria que essas coisas estavam abaixo dela. Mas Grace era diferente. Espinafre, repolho, couve de Bruxelas, cebola, tomate, couve, cenoura, pimentão, alface, couve, ervilha, e a lista continua. Ela balançava para frente e para trás sobre os calcanhares. Eu tenho uma ótima receita para couve de Bruxelas. Havia entusiasmo em sua voz. Grace era definitivamente diferente, e em apenas 14 horas que eu a conhecia, ela estava me surpreendendo de várias maneiras. Por aqui pouca gente me surpreendeu, nada me surpreendeu muito. Todo dia era a mesma coisa mundana. Acordar, cuidar dos animais, cuidar do jardim, cuidar da casa, e se ainda der tempo aí dentro, cuidar de mim. Eu havia me tornado uma razão tardia em minha própria vida. Mas no pouco tempo que conheci Grace pensei nela antes de mim, mas pensar nela me fez sentir como se estivesse pensando em mim, como se fossemos um e o mesmo, uma noz quebrada. Claro, o interior é bom, mas é só porque as duas metades feias os eram. Devo ser capaz de colhê-los esta semana, eu disse com o maior fervor que acho que já tive em minha voz, mas rapidamente diminuí. E eu adoraria experimentar, acrescentei em meu típico tom country profundo. Deixei de fora o fato de que odiava couve de Bruxelas. Eu só os plantei porque não ocupavam muito espaço no jardim e vendiam bem no supermercado. Ótimo, disse ela. Eles são meus vegetais favoritos. O meu também, menti. Foi apenas uma pequena mentira inocente. Grace estava claramente animada em cozinhá-los para mim, então eu não queria estragar isso. Continuamos caminhando em direção ao lago onde os patos e galinhas vagavam praticamente livres.
Sempre acreditei muito no ar livre e realmente tentei seguir isso. Mas nem tudo foi feito para ser gratuito. Algumas coisas tinham que ser mantidas em gaiolas. Enquanto nos aproximávamos do lago, um pato selvagem com cabeça verde escura e bico amarelo brilhante passou direto pelo sapato de Grace. Ela riu, e os raios do sol destacaram seu sorriso perfeito e seu lindo nariz enrugado. Meus patos de Pequim seguiram logo atrás de nós, cerca de uma dúzia deles. Eles agiam mais como cães do que como patos devido à sua natureza amigável e dócil. As galinhas, por outro lado, ficavam quietas e só se aproximavam quando eu tinha ração na mão. Eu sempre pensei que eles eram mais como gatos. Eles ronronaram quando você os acariciou, mas você tinha que ganhar a atenção deles. Eles são muito amigáveis. Abaixei-me para acariciar um pato de Pequim que ocupou seu lugar ao meu lado, soltando alguns sons estridentes. Você deve tratá-los bem. Eu faço o meu melhor. Eu balancei a cabeça. Depois de alguns minutos, continuamos caminhando em direção ao estábulo onde estavam meus cavalos. Eu só tinha 2 cavalos. Um era do meu pai e o outro da minha mãe, e além de montá-los pela propriedade, eles eram um poço de dinheiro. Eu não os mostrei ou criei, e nunca os venderia. Mas às vezes eu falava com eles como se fossem minha mãe e meu pai, e ali mesmo, eu não conseguia admirar um preço. Deslizei a mão pelo lado de Gretchen, uma puro-sangue de pele de gamo com um bronzeado claro e uma juba escura. Ela estava calma e quieta, assim como minha mãe. Grace passou a mão pelo rosto de George, um quarto de milha preto. Ele era estoico e mal-humorado, assim como meu pai. Eles são lindos, disse ela, acariciando a cabeça de George. Eles são. Olhei para Grace. E altamente inteligente. Dizem que os cavalos podem ler as emoções humanas. Eles sabem o que estamos sentindo antes mesmo de sabermos. Fascinante. Ela passou a mão para cima e para baixo no focinho de George. Você já montou um antes? Eu levantei uma sobrancelha. Grace balançou a cabeça. Bem, um passeio a cavalo está incluído na sua estadia, se você estiver pronto para o Dazzle. Ela deu um passo para trás e colocou as mãos nos quadris. Estou sempre pronto para um Dazzle. Isto é o que eu gosto de ouvir. Eu sorri. Devemos nós? Segui na direção do campo e caminhamos lado a lado pelo pasto. Apontei as 2 dúzias de vacas e ovelhas que cuidavam da maior parte do corte da grama. Contei a ela como ordenhava as vacas quase todas as manhãs e tosava as ovelhas na primavera, vendendo a lã para uma loja de us local. Ela ouvia atentamente e eu gostava disso nela. Era como se ela realmente tivesse me ouvido. Fazia muito tempo que não me sentia compreendido ou ouvido. Alguém te ajuda com o rancho? Parece muito trabalho para uma pessoa só. Um pouco. O meu irmão faz quando pode. E eu tenho uma namorada que ajuda na colheita dos legumes e na recolha dos ovos de pato e galinha. Uma namorada? Grace perguntou, levantando uma sobrancelha. Ela parecia um pouco ciumenta, mas acho que gostei disso. Eu deixei escapar uma risada. Uma garota que é uma amiga, quero dizer. Ela sorriu, e não pude deixar de olhar para a curva de seus lábios. O que é aquilo ali? Grace apontou para várias leiras de caixas cobertas bem na frente da oresta. Essa é minha fazenda de abelhas. Seu rosto se iluminou. Você os cultiva? Na verdade não. Um amigo da família tem. Beth, ela é quase como uma segunda mãe. Eles são dela, mas ela os mantém em minha propriedade e cuida deles. Recebo uma pequena parte das vendas e cerca de meia dúzia de garrafas de mel todos os anos. Os olhos de Grace estavam arregalados. Posso vê-los? Provavelmente não é muito seguro sem usar um traje de apicultura. Eu estiquei meu pescoço em direção a ela. Você gosta de abelhas ou algo assim? Sim, eles são fascinantes. Ela olhou para mim, nossos olhos se encontrando. Quando uma abelha pica seu ferrão alojado na pele, então eles têm que autoamputar seu trato digestivo, músculos e nervos. Eles literalmente morrem se protegendo. Parece uma morte horrível. Isso é. Desculpe, eu assisto muito o canal Discovery, disse Grace com uma risada. Não há nada de errado em conhecer fatos interessantes. Você sabia que o mel nunca estraga? Seus lábios carnudos se curvaram em um sorriso. Eu poderia tê-los beijado ali mesmo, mas quebrei o contato visual, olhando para os meus pés. Grace me deixou nervoso, muito nervoso. Eu acho que ela provavelmente teve esse efeito em muitas pessoas. Eu tinha esquecido como eram os nervos, aqueles pequenos formigamentos na pele e aquela sensação de frio na barriga. Eu não conseguia me lembrar da última vez que tive esse sentimento. Bem, na verdade, eu poderia e não acabou bem. Grace caminhou ao meu lado. Acho que li isso em algum lugar. Mas minha receita de couve de Bruxelas pede mel, então posso usar um pouco da sua coleção. Kiss me. De fato,
Ela disse com um aceno de cabeça. Eu apontei à frente em Wind River. Eu faço uma boa pescaria de lá e uma boa natação também. Ficamos na beira da água. Ele balbuciou em algumas partes onde roçou em grandes rochas. Em outras partes soava como um uivo, como água saindo muito rápido de uma torneira. Além dela estava a oresta densa, sinuosa e escura. Meu pai sempre dizia, vale tudo na oresta. É como Vegas para a vida selvagem. Tem seus próprios limites, sua própria cobertura, e as plantas e os animais fazem de tudo para sobreviver lá. Depois disso estavam as montanhas. Eles serviram como um lembrete de como todos nós éramos pequenos e insignificantes. Eu gostava de olhar para eles quando me sentia frustrado com minha própria vida. Os topos estavam brancos da neve que não tocaria o chão em que estávamos por mais alguns meses. O que você pega? Grace olhou para mim e depois para a água. Enhei as mãos nos bolsos. Quase tudo. Walleye poleiro, largemouth bass, mas o meu favorito é a truta dourada. Ficamos em silêncio por alguns instantes, absorvendo tudo. Vou presumir que você nunca pescou. Olhei para ela. Ela inclinou a cabeça. Você sabe o que dizem sobre presumir. Então você tem? Não, eu não tenho. Grace riu. Agora você está apenas puxando minha corrente, Grace Evans, não é? Eu sorri, inclinando minha cabeça em direção a ela. Ela esbarrou de brincadeira com o ombro em mim. Eu poderia ter pescado. Só não sei como fazer. O sol retido em seus olhos. Eu poderia me acostumar a olhar para aqueles olhos azuis, muito azuis. Eu posso te ensinar se você quiser. Eu sorri. Ela sentiu. Eu adoraria isso. Calvin Vel S. Lá foi ela de novo, usando meu nome completo, fazendo meu estômago revirar. Eu sentia falta desse sentimento, mas não estava pronto para uma garota como ela. Ela faria de resistir a ela a coisa mais difícil que jazer. Mas no fundo, eu já sabia que falharia nisso. 7. Graça estacionei o carro bem em frente à Betty's Boutique, uma loja de roupas local que oferecia roupas femininas de estilo ocidental. Pelo que eu tinha visto, o centro de Du Bois era a cidade inteira, uma rua cheia de comércios locais e estacionamentos inclinados dos dois lados. Parecia que eu tinha entrado na década de... Não havia uma rede de lojas ou restaurante à vista, e todos pareciam se conhecer bem, menos eu. Saí do carro e joguei minha bolsa no ombro. Foi aqui que Calvin disse que eu poderia comprar uma roupa de Wyoming adequada como ele disse. Ele tinha mais trabalho para cuidar no rancho, então imaginei que se fosse pescar e andar a cavalo, poderia muito bem parecer o papel. Uma mulher passou entregando um sorriso amigável e um olá. Eu balancei a cabeça de volta. Ela me deu um olhar estranho, e eu não sabia se era pelo meu breve reconhecimento ou porque eu era um estranho, ambas as estranhezas por aqui. Entrei na loja e antes mesmo de olhar em volta, fui recebido por uma mulher gorducha de cabelos grisalhos curtos, rosto redondo e bochechas rosadas. Ela caminhou até mim por trás do balcão, usando um vestido oral que não tinha forma. Bem-vindo a Betty's Boutique, disse ela. O que te traz aqui hoje? Eu poderia enhar um lápis de lado na boca dela, de tão largo que era o sorriso dela. A loja era uma miscelânea de roupas novas e usadas. Tudo era jeans ou couro, ou coberto de estampas como oral, xadrez e anela. Era muito, muito country, como nada que eu já tivesse visto antes. Eu só comecei a tirar férias de dardos no mapa há 6 anos. Isso me levou à Flórida, Califórnia, Maine, Pensilvânia, Wisconsin e Califórnia novamente, mas graças a Deus foi no extremo oposto do estado na segunda vez. Então esse estilo do país era muito estranho para mim. Pessoalmente, meu guarda-roupa se limitava a cores neutras, principalmente preto. Se eu quisesse chamar a atenção para mim, me vestiria de outra forma. Só estou procurando uma roupa adequada do Wyoming. Havia apreensão em minha voz quando peguei a manga de uma jaqueta de couro marrom com borlas. Você veio ao lugar certo. Meu nome é Beth. Você não é familiar para mim. Você é novo aqui? Ela me olhou de cima a baixo, não de forma crítica, mas como se eu tivesse sido trazido em consignação e ela estivesse determinando meu valor. Sim, não. Só estou de férias aqui até a próxima semana. Eu dei a ela um sorriso tenso, esperando que eu pudesse continuar com isso. Eu não gostava de conversa e preferia fazer compras em silêncio. Ela levantou uma sobrancelha. Você está aqui com seu marido? Era uma questão dos anos. Como se as mulheres não pudessem viajar sozinhas. Não. Olhei para um manequim vestido com um vestido de verão com estampa oral. Tinha muito mais formato do que o que Beth estava usando. Isso é muito Pry, Love of You, disse ela com um sorriso. Sim, algo assim. Dei de ombros. Empurrando algumas roupas em um cabideiro quase cheio, tirei um par de Daisy Dukes e uma regata preta.
Também não é meu estilo, mas às vezes você tem que olhar para o papel. Você com certeza chamará a atenção dos garotos por aqui com uma roupa dessas. Ela levantou ambas as sobrancelhas desta vez. Eu não sabia se ela estava me julgando ou conversando. Só estou procurando algo que possa sujar. Isso vai funcionar. Talvez um par de botas de cowboy ali também. Beth apontou para uma leira organizada de botas. Eu balancei a cabeça e perambulei pela loja, pegando outro par de shorts jeans e uma regata branca. Beth me observou atentamente. Sua boca estava abrindo e fechando como se ela estivesse dividida entre conversar comigo ou fazer uma venda. Ela parecia uma daquelas pessoas que sabiam tudo sobre todo mundo. Como o vizinho que olha pela janela, 2 dedos separando uma persiana para espiar o mundo lá fora. Se havia uma vigilância de bairro por aqui, ela certamente era a presidente dela. Onde você está cando? Ela finalmente decidiu, assim como eu estava calçando um par de botas de cowboy. Eu andava de um lado para o outro na frente do espelho com eles. Eles eram confortáveis, mas eu não estava acostumado com eles. Em uma fazenda a cerca de 20 minutos estrada abaixo. Airbnb, eu disse enquanto mexia os dedos dos pés nas botas e me balançava nos calcanhares. Sentei-me, tirei-os e calcei os tênis. Oh, você deve estar cando com Calvin VS. Ele é o único que faz essas coisas de aluguel por aqui. Além do motel local, não recebemos muitos visitantes. Suas sobrancelhas se juntaram ligeiramente. Eu levantei, pegando as botas, 2 pares de shorts, um par de tops, e peguei o vestido oral também. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.